Você sabia que é possível usar o jornalismo a favor do seu negócio ou da divulgação dele? Apesar de polêmico, esse assunto é muito importante e você deveria ficar atento, porque existem várias formas de se aproveitar, como releases, assessoria de imprensa, informes publicitários, entre outros. Fique ligado. Bom, então eu separei alguns pontos e algumas considerações para a gente conversar aqui hoje sobre os benefícios assim que o jornalismo pode ter em uma estratégia de marketing. Para a gente falar tanto da questão de release quanto de informes publicitários ou publi editoriais. Encontrei essas duas maneiras de falar. Antes de entrar na parte que eu separei, queria saber de vocês se vocês acompanham algum jornal online com frequência e quantas notícias vocês veem por dia. Isso aí é pra botar a pesada contra a parede, né? Essa pergunta dela. Não, só pra saber, quanto eu tenho que explicar, assim. Eu costumo olhar o G1, você diz online só, né? Porque eu trouxe aqui é mais sobre online mesmo. Eu costumo olhar o G1, eu não sei se entra como jornal, mas o Brainstorm 9 lá, que é de publicidade. Às vezes eu dou uma olhadinha no Valor Econômico, algumas notícias sobre mercado financeiro, assim, investimento e tal. Mas basicamente são esses que eu entro com uma certa frequência, não que entre com todo dia, mas com uma certa frequência. Eu geralmente vejo o G1, cara. Eu acho que o único jornal que eu vejo online, não que offline não veja também, mas online eu acho que de notícias assim, gerais é o G1. Online eu vejo mais assim, nichado, assim, geralmente sobre design, sobre publicidade também, mas aí não sei se encaixa como um jornal, né? Notícias gerais, assim. Eu costumo acompanhar o Nexo e o G1, mas eu não sou, assim, leitor assíduo. Até não tenho orgulho de falar, mas também realmente não costumo ler mais que, sei lá, meia hora por dia. Não chega nem a isso. Agora, quando tem algo pontual, né, que eu preciso ler, eu acabo caindo em algum jornal, né? Mas não é assim, o negócio que eu abro o site do jornal para ler as notícias. E vocês conseguem, chutar um número assim de quantas vocês leem por dia, quantas são release e quantas foram produzidas pelos jornalistas desses jornais? Eu acho que seria legal também explicar o que é um release, né? Qual é a diferença de um pro outro? Então vou... Calma aí. Eu ia colocar na sequência, mas então já explico agora. O release é um material produzido por uma assessoria de imprensa ou até uma agência sobre alguma instituição, tanto pública ou privada, ou alguma pessoa pública, no formato de notícia, que é encaminhado para os jornais, e aí fica meio que a cargo dos jornais decidirem se vão publicar ou não. Já o publi editorial é meio que na mesma linha, só que no caso você paga pelo espaço dentro do jornal, né? No caso, então, o release ele não é pago e você tem que fazer mais no formato de notícia para ter mais chance dele entrar no jornal. E o release, muitas vezes, o próprio jornalista do jornal ou do veículo, ele pode, a partir do release, escrever a matéria dele, né? Reentrevistar ou entrevistar a fonte que foi citada, da empresa, alguma coisa assim, né? Não, ou não necessariamente. Ocorre, só que até estava discutindo no curso, acho que semana passada, inclusive, com o volume de produção diária acaba não acontecendo. Até eu perguntei para vocês sobre quanto vocês acham da informação que vocês consomem que é release. Eu trouxe uma pesquisa, eu até queria tentar trazer
de alguma instituição mais próxima, mas essa que eu encontrei é da Universidade de Brasília, que uma moça fez uma pesquisa, acho que com 3 jornais, e um deles que ela analisou as reportagens publicadas, acho que em uma edição só, mais de 50% eram release, não era produção própria dos jornalistas. E era um jornal grande? Não sei dizer porque não é daqui, então. Porque eu já ouvi umas discussões sobre isso, né? Inclusive, acho que vale citar, não tem problema. Acho que os jornalistas raízes, vamos dizer assim, eles criticam, né, o serviço de assessoria de imprensa, eles criticam esse tipo de trabalho por não ter talvez um viés isento, né? Porque ele tá falando sobre uma empresa, e não necessariamente uma notícia de interesse público, né? E até onde eu, enfim, não vi nenhuma pesquisa, mas de entender um pouco o mercado e pesquisar sobre o assunto, eu acho que essa tendência é maior em cidades menores e veículos menores, né? E aí tem menos jornalistas para produzir e tudo mais, então acabam se aproveitando, não no nosso sentido, mas acabam aproveitando, então mudar a minha fala, aproveitando muito mais os releases que são enviados pelas assessorias do que talvez num jornal maior, né? Faz sentido? Faz sentido? Não, até ia comentar que os exemplos que vocês trouxeram até não seria tanto, não teria tanta relação com essa pesquisa. Realmente, tipo, os veículos mais regionais, assim, mais locais, essa presença é bem maior. Não imaginava que seria 50% até num veículo, vamos dizer, médio ou pequeno. Eu imaginaria que fosse menos até, mas interessante. Quer dizer, dá para enxergar duas oportunidades, né? Nos veículos regionais ou nas empresas que estão em cidades menores, é uma oportunidade de acreditar e apostar nesse tipo de divulgação que tem uma chance grande de emplacar notícias, né? Uhum. Eu trouxe também na sequência a importância, né, de usar essa estratégia, que acaba, não só isso, mas tipo, o jornal acaba colaborando para dar visibilidade, né, para a empresa ou para alguma ação, mas também você acaba pegando um pouco da credibilidade que o jornalismo tem no local, né? Aí, às vezes até é questão de ponderar quais jornais mandar o release, quais jornais não mandar. E até aquela questão que você fala, né, Lucas? Às vezes não é até pela pessoa abrir a notícia para ler, mas tipo, você usar a credibilidade de ter sido publicado em tal jornal para falar de determinado assunto, né? Acho que... com certeza. Pode falar, Eco. Você já queria falar antes? Só um complemento, né, que acho que é até bem comum que acontece que muitas pessoas não leem, né, é comum não ler, assim, ver uma manchete, tá no jornal, tá a manchete ali, já é verdade, né? Com certeza. Acho que deve acontecer isso com muita frequência, principalmente em redes sociais, né? Compartilhado lá só o título da matéria e daí fica o comentário em cima disso, né? No YouTube tem até um nome pra isso, que é aqueles títulos que são iscas, né? Que geralmente não... Clickbait. Um clickbait, mas quando eles colocam um nome ali que chama atenção e que não, de fato, significa aquilo, né? Mas faz com que as pessoas acreditem só na thumbnail do vídeo. Eu acho que é meio parecido com isso. Uhum. Com relação ao que a Ellen comentou por último, de aproveitar a credibilidade do veículo, eu acho muito legal. A gente faz isso com bastante frequência, mais até com informes, né? A gente faz o informe publicitário, que ele é pago, tem essa identificação, inclusive, na matéria. A gente aproveita a credibilidade do veículo e potencializa, inclusive, dentro das campanhas do próprio cliente, nas redes sociais do cliente, nos canais do cliente, e-mail, e seja lá o que mais tiver, o link daquela matéria, porém, aproveitando a credibilidade. Isso é uma estratégia bem interessante de se fazer. Desculpa a leiguice, mas eu sempre tive uma dúvida em relação assim, aos releases, né? Eles são sempre... Você nunca vai precisar pagar para publicar um release, ou precisa, tipo, como é meio parecido com o informe, sabe? Não consigo
saber qual que é a diferença, se todos os jornais você pode mandar um release lá e eles podem vir a publicar, ou você tem que, sei lá, talvez em algum tipo de jornal pagar por isso, mesmo que seja bem embasado, né, o artigo seja uma publicidade na cara, né? Uhum. Teoricamente o release não é pago, mas com certeza deve acontecer por aí, né? Até eu separei algumas dicas aqui, vou deixar na íntegra no artigo, né? Não vou falar todas aqui, mas principalmente até a questão do texto, o informe publicitário não precisa seguir tão à risca essas regras de texto. Mas o release, para ele ter uma chance maior de ser publicado, ele tem que seguir algumas regrinhas da escrita jornalística, principalmente no enquadramento do tema. Porque não sei se vocês já ouviram falar, tem alguns autores que eles definem alguns valores notícia, que são tipo algumas características que algum acontecimento precisa ter para ser notícia. Aí até eu trouxe aqui para comentar que no caso, assim, às vezes de instituições privadas, às vezes é mais complicado deixar um tema que seja uma notícia, tipo, que aparenta ser uma notícia, até pela questão do interesse público, porque às vezes não tem impacto direto na vida de quem está lendo, e é realmente mais uma questão de um anúncio. Aí às vezes por isso acaba não entrando como notícia. Eu acho que é uma arte mesmo, uma habilidade, né? De se pensar o que pode virar notícia realmente dentro das informações que uma empresa tem, né? Mas não acho que é uma coisa tão difícil assim. Quase todas as empresas têm algo que possa virar notícia, que pode ser explorado. O que tem que ficar claro é que não é propaganda, né? Não é publicidade. Você não vai falar lá, o meu produto está em promoção e está com desconto. A não ser que seja uma promoção assim de 90% de desconto que realmente ninguém tem, né? É algo de verdade, não aqueles, né, metade do dobro. Então aí pode ser que vire uma notícia pelo fato de ser uma promoção completamente inusitada. Aí por esse fato, quem sabe, né, tem esse apelo, mas quase todas as empresas, se pensar um pouco, conseguem extrair notícia assim, sem dúvida, eu acho. É muito semelhante, acho que até pensar em escrever para blog, né? Tem diferenças, mas acho que a ideia é a mesma, né? De você escrever coisas interessantes. Não? Alô? Não, é isso mesmo. Até isso que vocês dois falaram entra na questão dos valores notícia. Até o que o Lucas falou de ser algo inusitado, o inusitado é um valor notícia. Não para todos tipo os assim, autores, né, mas para alguns. Tipo assim, uma empresa, uma concessionária de veículos ou uma loja de carros faz uma promoção e vende um carro que custa 50 mil por 20 mil. Aí é inusitado. Agora, o cara falar assim, de 50 mil por 49 mil ou por 48 mil. É um desconto. Isso não é notícia, né? Não tem porquê, né? É alguma coisa nesse sentido. Uhum. Aí, a última questão que eu trouxe para falar é da importância de monitorar o resultado que esse release ou informe publicitário teve. Porque se você for colocar mesmo como uma parte da estratégia de marketing, é importante você saber se deu resultado ou não, para saber se adianta continuar fazendo ou como adaptar para começar a dar resultado ou alguma outra solução, né? Aí, se vocês quiserem explicar um pouquinho como é que funciona aquela questão da UTM, que vocês conhecem um pouquinho melhor. O UTM é uma ferramenta, digamos assim, né? Que a gente até pode colocar na descrição aí o link para criar UTMs. Em que, por exemplo, quando você manda... você coloca um link nesse teu artigo no jornal, né? Aí nesse link, você está mandando lá para o teu site. E lá no teu site tem um formulário. Então você quer que as pessoas que leem essa matéria cliquem no teu link e se cadastrem lá no formulário do teu site. Com a UTM, você consegue monitorar quantas e quais foram as pessoas que
a partir da matéria publicada no jornal, se cadastrar no formulário do teu site. Basicamente ele monitora os links, né? Você pode monitorar qualquer tipo de clique através de um link, né? Isso. A UTM, se for pensar em meio online, é a forma mais interessante, mas como a gente sempre fala, né, tudo tem que ser medido, né? Então, por mais que de repente você não tenha um objetivo específico de gerar cadastros, contatos, alguma coisa assim, você pode fazer o que toda empresa deveria fazer já mesmo antes de internet, né? Cada cliente que entra em contato com a empresa, seja por telefone, seja presencialmente, você fazer uma pergunta: como é que você ficou sabendo da nossa empresa? Como é que você veio? Cuidar para não levar o pé da letra, porque muitas vezes o próprio consumidor ele não lembra e ele fala meio que a última coisa que veio na cabeça e tal. Mas você pode extrair uma amostragem, você pode tirar assim insights, né, disso. Então é bem importante pensar nisso, né? Quando for fazer qualquer tipo de ação, inclusive uma ação de assessoria de imprensa e tudo mais.